Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma noite de estudo, de palestra do nosso Evangelho, do nosso Fonte Viva. Sejam todos bem-vindos de suas casas, dos seus lares. E hoje nós teremos a inauguração do nosso canal no YouTube. Então sejam todos bem-vindos do Brasil, aqui da nossa cidade. Possamos levar a palavra do nosso Cristo, levar essa palavra de consolo a quem precisa e a quem necessita. E como de costume, vamos dar início ao nosso hino da casa. Somos amigos do bem, vivemos alegres a cantar, a nossa alegria maior é a dor do irmão melhorar. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, esperança, fé, caridade, indulgência, perdão e amor, são esses os sentimentos que buscamos com muito ardor. Venha conosco somar nesta caravana de luz, a falange de São Francisco, que nos protege e conduz, a falange de São Francisco, que nos protege e conduz. Agradecemos a Deus a graça concedida de podermos servir nesta seara bendita. Temos por guia o Evangelho e por modelo Jesus, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz, inesgotável fonte de amor, fonte infindável de luz. E com esse hino, com essa harmonização maravilhosa da noite, nós chamamos o nosso irmão Sérgio Leite, que fará a leitura do nosso Fonte Viva. Boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva. Faremos agora a leitura do texto do livro Fonte Viva, editada pelo Espírito Emmanuel Médici Chico Xavier. O título é Testemunho. É a primeira carta de Pedro, nos diz o seguinte: pois para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que lhe sigais as pegadas. 1 Pedro capítulo 2, versículo 21. O Pedro nos convida, nos esclarece que fomos chamados para dar testemunho dos cristãos que somos. Muitos se queixam da luta moral e que se sentem envolvidos depois da aceitação do Evangelho. Em caminhos diferentes, sentem-se modificados. Não mais mergulham nas correntes escuras da vaidade. Não mais se comprazem no orgulho. Não mais se compadecem com o egoísmo. Não mais rendem culto à discórdia. E por isso, de alma desenfaixada, por perderem velhos envoltórios da ilusão,
reconhecem que a sensibilidade se lhes aguça, agravando-lhes as aflições na rolagem do mundo. Sentem-se expostos a doloroso processo de burilamento e admitem padecer mais que os outros angustiosas provas. Mas, na sublimação espiritual de que oferecem testemunhos, outros filhos da terra tomam contato com a boa nova, descobrindo as vicissitudes da vida cristã, estendendo-lhe a luz divina. Se nos encontramos, pois, em extremos desajustes na vida íntima, à face dos problemas suscitados pela fé, saibamos superar corajosamente os conflitos da senda, optando sempre pelo sacrifício de nós mesmos em favor do bem geral, de vez que não fomos trazidos à comunhão com Jesus simplesmente para o ato de crer, mas para contribuir na extensão do reino de Deus, ao preço de nossa própria renovação. Ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação da vida mais eficiente, em frutos de paz e luz, serviço e fraternidade, bom ânimo e alegria, porque, segundo o Evangelho, a isso fomos chamados. O exemplo do Divino Mestre renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Então, Emmanuel discorre muita propriedade sobre esse texto de Pedro. Ele nos diz que quando descobrimos que, de fato, ser cristão não é apenas crer no Cristo. Muitos de nós cremos no Cristo. Mas a prática de ser verdadeiro cristão está muito longe, né? Nós temos a teoria, mas a prática nós estamos distantes. Nos diz os evangelistas que a distância do saber para a prática do bem é de 45 centímetros, ou seja, é do cérebro ao coração. O cérebro é o centro do conhecimento, o coração é o centro do sentimento. Quando nós diminuirmos essa distância, nós seremos capazes, sim, de ser verdadeiros cristãos na essência e não na aparência. Nos diz o Evangelho, se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amamos o próximo, nós não amamos a Deus. Nós estamos mentindo. E ser cristão exige da gente uma postura ética e moral que justifique sermos verdadeiramente cristãos. Nós vimos o exemplo que Jesus nos trouxe, né? Ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Ele nos deixou um consolador prometido, que é a doutrina espírita. É claro que ele não vai nos tirar a dor, mas vai resignificar a nossa dor. Vamos entender por que passamos por dores. E a dor é um santo remédio. Nós entendemos, né? Que é necessário, quando estamos doentes, tomar um remédio para nos curarmos. A reencarnação é um processo evolutivo que o espírito tem que passar para corrigir possíveis erros pretéritos ou presentes das encarnações. E aí, purilando esse espírito para um dia, de fato, chegarmos à presença do Pai com uma pureza que a alma deve ter para chegar à sua frente. Então, como é que a gente pode ressignificar a dor? O que tem que fazer para diminuir, entender essa dor que nós passamos? Só há um remédio, é servir ao próximo. Jesus nos dá, né, essa receita há mais de 2020 anos atrás. Ame a Deus e ao próximo a ti mesmo. Aí está o roteiro para que possamos encontrar de fato a felicidade quando buscamos, mas que infelizmente ela está dentro, a gente infelizmente não percebe isso. Felizmente está dentro de nós, e a gente não percebe porque buscamos isso no outro. Nós entendemos que o amor é o equilíbrio do universo, tudo é amor. Nós pegamos o Evangelho de Cristo, ele só fala de amor. Então só através do amor nós seremos capazes de mudar o mundo. Mas nós temos que entender, nós estamos aqui para vencer, não é para vencer no mundo, é para vencer o mundo íntimo de cada um de nós. O Paulo nos convida, né, ele nos diz, temos que combater o bom combate. Como diz o texto, eu só posso ser cristão verdadeiramente quando eu começo a diminuir os sentimentos religiosos que eu trago comigo, eu começo a perceber que o outro tem dores também, o outro tem necessidade, o outro quer ser feliz, e eu posso ajudá-lo, não fazer por ele, mas ajudá-lo. Então
para isso nós temos que entender o que é ser verdadeiramente cristão. Não basta pertencer a essa ou aquela religião, porque o verdadeiro cristão não discrimina a religião, ele ama a todos indistintamente. Não interessa qual religião pertence ou que talvez nem tenha religião. Nós vimos que Jesus não criou religião, Jesus criou um modo cristão de viver. Ama a Deus e ao próximo a ti mesmo. E nos diz mais, a isto são todos os profetas, todos os mandamentos. Basta segui-los. Parece a princípio muito simplista, né? Mas na prática tem uma dificuldade muito grande. E por que temos essa dificuldade? O que emperra esse nosso crescimento espiritual? São os interesses pessoais. A gente lembra daquela passagem que Jesus fala com aquele jovem rico, né, que mestre, tem que fazer para segui-lo? Cumpra os mandamentos. Mas eu já faço tudo isso. Então vá, venda tudo que você tem, distribua para os pobres e venha. E ele não voltou mais. Por quê? Porque ele não estava pronto ainda para esse desprendimento, né? É o que acontece conosco. Tem coisas que nos comprazem, embora não sejam corretas, mas nós estamos saindo da força moral para nos desligarmos disso. Daí eu volto a falar do Paulo, combater o bom combate, vencer a nós mesmos, que é dificílimo, mas é possível. É só difícil. Alguém fez, é porque é possível fazer. Então nós precisamos, né, seguir o Cristo de fato. Andar com Jesus no peito é muito fácil. Eu digo sempre, difícil até peito para andar com Jesus. É assumir essa postura do verdadeiro cristão, estar disponível para o trabalho que apareça. A gente foge, terceiriza, agora sempre estão transferindo para outro aquilo que é de nossa responsabilidade. E Pedro nos fala, para isso fomos chamados. Nós temos que assumir a nossa postura. Jesus precisa de nós, né? Nós possamos ser colaboradores dele na transformação desse mundo. Não adianta ficar apenas, né, me isolando e achando que está tudo muito bem, não. Eu tenho que viver no dia a dia, enfrentando as dificuldades, sendo útil, é assim que a gente cresce. Muita gente se isola, né, vamos isolar porque as companhias, mas a companhia você que faz. Se você tem fé, tem perseverança, você consegue vencer quaisquer que sejam as dificuldades. Então é necessário que nós transformemos o conhecimento em ações. Porque conhecer o Evangelho, todos nós conhecemos. O que não falta no mundo é religião. O que falta no mundo é religiosidade, ou seja, seguir o que a religião nos possibilitou, que é amar a Deus e ao próximo, na essência. Ser fraterno, ser solidário, ser verdadeiramente caridoso. A gente acha que dá uma cesta básica, uma caridade muito grande. Ou ir na igreja, no centro espírita, uma vez por semana, nós já cumprimos a nossa parte. Você será muito fácil. Então Jesus sabe nos tratar essa dificuldade ainda, nos dá um trabalho tão pequeno, a gente ainda perde tempo terceirizando aquilo que é para nós fazermos. Então nós vimos que Jesus nos mandou muitos, né, espíritos evoluídos para mostrar o exemplo que foi. Recentemente tivemos conosco nosso amigo Chico Xavier, tivemos o Dr. Bezerra de Menezes, tivemos Gandhi, irmã Lúcia, irmã Teresa de Calcutá, quantos poentes, né, espíritos evoluídos estiveram conosco, dando o exemplo de o que é ser o verdadeiro cristão. Então é necessário que aprendamos, senão a gente não vai evoluir, vai constantemente reclamando e não muda nada. Então, meus irmãos, é necessário que tenhamos esse compromisso conosco mesmos, se quisermos de fato ser verdadeiramente cristãos, que aprendamos a lição de Pedro. E para encerrar a nossa fala, eu trouxe aqui uma informação interessante que eu tirei do livro, que diz o seguinte: é uma falta de serviço, é na falta de serviço ao próximo, na desistência dos trabalhos a que fomos chamados a realizar em nome de Deus, que começam muitas quedas, depressões, doenças, perturbações espirituais. Então, essa oportunidade bateu na tua porta, aceite, abra a porta, faça a tua parte. Está perdendo chance de crescer, de se evoluir. E o verdadeiro cristão é aquele que reconhece as suas faltas, muda o seu comportamento inadequado e nunca desiste de ajudar o próximo, de fazer o bem ao próximo. Essa é a mensagem que Pedro nos deixa. Para isso fomos chamados. Possamos entender o compromisso que temos conosco mesmo, não de mudar o mundo, mas mudar o nosso mundo íntimo. E assim possamos construir uma sociedade mais fraterna, mais útil, e assim possamos, de fato, ascender um plano espiritual de acordo com o nosso merecimento.
depende de cada um dessa caminhada. Jesus nos deu o norte, o caminho, basta para só nós caminharmos. Um grande abraço a todos e assim encerramos essa leitura do livro Nosso Livro. Nós vamos então uma prece para em seguida o do Evangelho no Márcio, que já está posto. Eu convido a todos nesse instante que possamos relaxar, fechar nossos olhos para que nada possa distrair as nossas atenções, voltar o nosso pensamento para o nosso Mestre Jesus. Esse irmão maior nos aguarda pacientemente, nos convida a estarmos com Ele, nos dá a oportunidade de crescermos. O Senhor, mais uma vez, queremos agradecer por esta oportunidade, por esta casa de casa, por esse momento de trazer a tua mensagem a tantos quantos nos assistem, que possam servir de alento, que possamos nos fortalecer na fé, Senhor, para que sejamos verdadeiramente cristãos na essência, seguindo os teus ensinamentos. Ajuda-nos a vencer nós mesmos, para nossos impedimentos morais que tanto travam para o nosso crescimento. Ajuda-nos, abençoe todos os irmãos nesse instante que estão passando por momentos difíceis, independente da região que pertence, da posição social. Ampara todos eles que estão hospitalizados, encarcerados, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de doentes mentais, onde vê o irmão necessitado, seja nas ruas, nas horas do ofício, que a tua luz infinita possa visitar, fazendo a paz e a harmonia cada nesse tipo do mestre, todas as tuas bênçãos, para que em seguida seja ali o teu Evangelho, que a tua paz permaneça conosco, hoje e sempre. Assim seja. Vamos ao Márcio. Olá, boa noite a todos. Graças a Deus, novamente estamos tendo aqui a oportunidade de levar a palavra fraterna. Temos a honra de falar sobre o nosso livro Luz da Doutrina Espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos tratar hoje de um capítulo importantíssimo. Não que os outros não sejam, claro, mas é um capítulo que versa sobre a nossa conduta enquanto ser humano, enquanto cristão, para consigo mesmo, para com o próximo e para com Deus. Claro, para com a nossa mangaia, com a nossa terra, com os animais, com todo esse ecossistema que a Divina Providência proporcionou para nós, espíritos em aprendizado na terra, para que pudesse fornecer a nós condições de marchar e aprender. Gostaríamos de pedir ainda desculpa, que hoje pela substituição, que o Rodrigo já deve ter falado, né, Rodrigo? Mas infelizmente a nossa irmã Jacira teve um contratempo de saúde e não pôde estar aqui presente, mas com certeza está aqui emanando suas vibrações positivas, e convido inclusive a você, querido irmão, querida irmã, que a conhece, que hoje em suas preces imita pensamentos de fortalecimento, pensamentos de alegria e refazimento para nossa irmã que passa por dificuldades, assistindo pessoas que estão passando por necessidades. Então, continuando, no nosso Evangelho hoje trataremos do capítulo 17, que tem como título O Dever. Faz parte das instruções dos Espíritos. O dever é a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros, em seguida. O dever é a lei da vida. Ele se encontra nos mais ínfimos detalhes, assim como nos atos mais elevados. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido. Vejamos por quê. Porque ele, o dever, se acha em antagonismo com as seduções dos nossos interesses mesquinhos e do nosso coração, ainda cheio de vontades de conhecer ou de vivenciar coisas que nos desapartam
das leis divinas. As nossas vitórias, quando investidos dessa virtude do dever, elas não têm testemunhos, porque elas são vitórias íntimas. E o dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. Esse que é o aguilhão da nossa consciência, que, como nos fala Lázaro no Evangelho, é o guardião da probidade interior, que nos adverte e nos sustenta, mas lamentavelmente permanece frequentemente impotente diante dos sofismas das paixões. Li somente um trecho do Evangelho para que nós possamos ter a oportunidade de fazer breves comentários. Bom, antes de tudo é importante nós definirmos o que é moral. Moral, de acordo com uma das traduções das diversas que nós encontramos na internet, é o conjunto de valores e normas e noções sobre o que é certo e errado, proibido e permitido dentro do contexto de uma sociedade. Assim, moral tem a ver com valores que regem a ação humana. No entanto, a moral do que o Evangelho versa não é somente esta moral que as instituições preceituam para as nossas condutas diante da sociedade. A moral do Evangelho, ela vai muito mais além, ou podemos dizer que a moral que as instituições pregam está muito aquém da moral que o Evangelho, da moral que o nosso Senhor Jesus Cristo trouxe para o mundo e que serve de norte para a nossa bússola moral seguir, que é o norte seguro, para que conheçamos as nossas mazelas, conheçamos as nossas imperfeições, conheçamos as nossas limitações e a partir de então fazermos esse mergulho íntimo para dentro de nós próprios, observarmos que estamos lamentavelmente muito aquém do dever que por nós é cobrado, ou melhor, é preceituado pelo Evangelho. Porque podemos nos lembrar que Jesus não coagiu a ninguém, simplesmente expôs o seu Evangelho, como no exemplo que agora há pouco o nosso irmão Sérgio colocou do mancebo rico, que se afirmava cumprir todos os deveres da lei. Mas de que lei ele falava? Da lei do farisaísmo, que era para mais de 1000 leis. Mas uma virtude fez com que ele sucumbisse diante dessas leis que tinham manifestações exteriores. Desapego. Quando Jesus propôs para ele desapego das coisas materiais, para que ele fosse em busca das coisas espirituais, ele fracassou. E Jesus não coagiu a manter com ele. E Jesus permitiu que ele fosse, para que ao seu tempo ele pudesse voltar e entender esse mandamento, mesmo que tivesse sido em uma outra existência, como foi, que nós conhecemos a reencarnação, pelo menos é que a espiritualidade propôs a nós conhecermos, que é a reencarnação, que o mancebo rico conseguiu atender o chamado de Jesus, a reencarnação que ele vestiu a roupagem terrena de Fabiano de Cristo. Então, continuando, o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. E de onde advêm essas especulações morais? De onde vem esse aguilhão que nos impele, que nos propulsiona para frente, não somente de uma forma horizontal, mas verticalizando em busca da ascensão espiritual? Esse aguilhão é preceituado no Evangelho. Podemos observar que, como nos fala Allan Kardec na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, 5 pontos fundamentais foram fundamentados
para que todas as religiões conseguissem se constituir, que foram baseados na vida de Jesus. O primeiro, os dogmas, as palavras de Jesus que serviram para a criação de dogmas. O segundo, os lances comuns da vida de Jesus, os milagres e as predições, as previsões. Então esses 4 pontos sempre foram e continuam sendo até hoje motivo de conflitos e guerras e discussões entre religiões. Mas existe um ponto fundamental, que é a pedra angular de todo o Evangelho de Jesus, em que se baseia o Evangelho segundo o Espiritismo. E esse ponto jamais foi discutido entre religiões, porque esse ponto ele é inalienável, é inatacável. Não tem sombra de dúvidas para ter interpretações diferentes. E que ponto é esse, meu irmão? É a moral do Cristo. A moral que apregou a amar o próximo como a si mesmo. A moral que apregou a repartir o pão, entregar àquele também que chora de fome. A moral que versa que se alguém lhe convidar a caminhar 1000 léguas, caminhe 2. Se alguém lhe pedir sua veste, dele também a túnica. Mostrando que a abnegação, mostrando que o desvencilhamento das questões terrenas são preceitos básicos para que nos entreguemos à vinculação com o divino e com a espiritualidade. E nos dias atuais, o dever é algo que está muito falsamente imposto a nós através da sociedade. A sociedade hoje, através, infelizmente, das mídias sociais, ao invés de estarem fazendo um trabalho como esse que estamos fazendo, usando esta ferramenta em prol do progresso, fazem uso das ferramentas das mais variadas ordens para destoar a moral que Jesus pregou, para quebrar esse vínculo de amor do divino com a criatura humana encarnada e mostrar que nós, ao invés de sermos filhos queridos de um Pai amorável e bom, somos filhos relegados a um aprisco de perturbação e dor, e que o Pai nos virou as costas para que nós nos entregássemos às paixões enervantes, às loucuras que a sociedade humana hoje em dia nos propõe. Ao ponto de, se você ser uma pessoa honesta, você no meio de muitas pessoas tornar-se pessoa não grata. Se você não tem um vício, se você não ingere, por exemplo, uma bebida alcoólica, que é algo muito comum, e você chega no círculo de amizade, você é tido como uma pessoa que não é normal, porque ingerir bebida alcoólica é algo que foi conceituado e preceituado como uma coisa normal, e não é normal. Então, que dever nós vamos seguir? Que regras nós vamos seguir? Que preceitos você, meu irmão, você, minha irmã, vai querer seguir de hoje em diante? O preceito que o mundo te oferece e que quando teu chão falta, você será tirado à lama e não há um amigo de mesa de bar, não haverá um amigo de roda de brincadeira que irá lhe assistir, mas muitas das vezes aquele que você fala mal, porque hoje ter uma religiosidade, hoje você ter um conceito de espiritualidade, você ir no centro espírita, numa igreja, numa casa de religião, mais de uma vez por semana, você é tido já a conta de fanático. É impressionante, não é, meu irmão? Como a sociedade conseguiu desvirtuar o que é belo na criatura humana. Como a sociedade conseguiu compurcar aqueles valores nobres
que estabeleceram as bases da nossa sociedade, como a ética, como a própria moral, como o dever que deve ser santamente praticado, sem que ninguém nos obrigue a fazê-lo. Essa sociedade hoje em dia, meus irmãos, que nos propõe essas falsas virtudes que vão acabar nos atirando e fazendo com que caminhemos por caminhos tortuosos. E como nos lembra André Luiz na obra Nosso Lar, na hora que a coisa aperta, até o ateu diz: Senhor Deus. Porque na hora da dor, meu irmão ou minha irmã, só conseguiremos se soerguer, só conseguiremos respirar na hora da aflição, só conseguiremos o refrigério quando estendermos as nossas mãos em direção ao Pai. Quando quebrarmos o nosso orgulho de homens sábios e mulheres sábias e compreendemos que somos no máximo pessoas inteligentes, porque sábio mesmo é aquele que sabe vivenciar o mundo e se preparar para o futuro. A que futuro eu me reponho? Ao futuro da eternidade. Nos lembremos que esse dever que o Evangelho propõe, nos lembremos que essas virtudes que o Evangelho, através de Jesus, ou melhor, que o Jesus, através do Evangelho, propõe, são virtudes que vão proporcionar a nossa própria melhoria. Falsamente, muitas pessoas se equivocam quando acreditam que nós, por sermos religiosos, vamos agradar a Deus e por isso seremos felizes. Não, meus irmãos. Quando nós somos religiosos, quando nós procuramos nos espiritualizar, quando procuramos cumprir o nosso dever, aquele dever que nós assumimos diante do Pai, nós vamos evoluir, nós vamos crescer em virtudes e daí vem a felicidade. Deus nos ama, Ele ama a mim, assim como aquele irmão que de maneira desgraçada invadiu uma instituição de crianças e atacou-as. Ele o ama também, mas ele apregou através de Jesus que nós devemos ter ojeriza ao pecado e orar pelo pecador. Aquele irmão com certeza está mergulhado em trevas. E quem será um de nós? Nós não fizemos aquela atrocidade, graças a Deus. Esperamos que ninguém mais o faça. Mas quantos sonhos nós, através de uma palavra infame, não matamos? Quantas alegrias de pessoas que chegaram próximas de nós e com uma conduta reprovável nossa, nós fatalizamos aquela alegria, aquela esperança, aquela virtude de viver daquele irmão, daquele irmão. Quantas asas de amigos, irmãos e filhos se preparavam para voar e nós, através da nossa ignorância, cortamos as asas ao invés de conduzir o seu voo. Então, como nos lembra Emmanuel, todos somos criminosos no mundo. Aqueles a quem são reconhecidos é porque a lei destruiu. Porque o crime verdadeiro está muito, muito, muito além desses crimes que a sociedade perpetrou e colocou no código para que pudesse ser as pessoas pudessem ser punidas por eles. Existem crimes que aos olhos dos homens não são nada, mas aos olhos de Deus são terríveis. E quantos desses nós não praticamos? E por que falas isso, Márcio? É para nós acharmos que aquele irmão está certo? Óbvio que não. Como eu falei anteriormente, oremos por ele, mas condenemos o pecado, o mal, o crime. Ele deve pagar pelo crime na terra de acordo com as leis. E com certeza, meus irmãos,
a lei de Deus, essa não precisamos esperar nem cobrar, porque essa é inafiançável e ele irá ter que ressarcir esses delitos. E quantas existências de dores ele precisará passar. Que nós entreguemos essa alma nas mãos de Deus. Emmanuel nos fala o seguinte: o colaborador do Cristo, seja ele o estadista, o homem das leis, um promotor, um juiz, ou mesmo um valedor de rua, deve estar totalmente integrado com o dever que lhe cabe apregoado pelo Evangelho. E todos nós sabemos qual é o nosso dever. Todos nós. Tanto pelo aquilo que nós lemos, pelo aquilo que nos fomos informados, e mesmo intimamente na nossa consciência, o Evangelho nos mostra o Livro dos Espíritos. Na questão 621, Kardec pergunta aos imortais: onde está escrita a lei de Deus? E aos que os imortais redarguíram a sua carga, respondendo: e se encontra na consciência da criatura humana. Então todos nós, independente se somos superiores hierarquicamente no mundo ou não, devemos estar integrados com o dever que lhe cabe, que nos cabemos no Evangelho, na posição de agir e servir sempre, tão naturalmente, olha o que Emmanuel fala, tão naturalmente quanto nós estamos em integral harmonia com o oxigênio que nos respiramos e faz com que nós possamos viver. Quando nós fugimos ao dever, precipitamos-nos no sentimento de culpa. Meus irmãos, não existe coisa mais devastadora na vida do homem, na vida da criatura humana, do que o sentimento de culpa, que notoriamente será acompanhado pelo ressentimento. Esse sentimento é como se fosse um ácido devorando-lhe centímetro a centímetro a sua alma. Então, mesmo quando a gente sabe que tem que fazer algo que é nosso dever, que não cumprimos, nasce ali um sentimento de culpa. E isso ali irá nos criar perturbações e também, olha que interessante, criará desordem nas vidas alheias. Porque aquele dever que me cabe, quando eu não o faço, outro vai ter que deixar de fazer os seus deveres, ou melhor, fazer os seus deveres e também fazer os meus. Pai, mãe, filho, irmão, avô, avó. Quando nós deixamos de cumprir o nosso dever, outro virá e cumprirá. E o sentimento de culpa estará instalado em nós, mesmo que, como nos fala Lázaro no Evangelho, a nossa consciência esteja deturpada pelas nossas falhas morais, pelo meu sentimento de querer gozar a vida do mundo, mas ainda estará lá a culpa no momento em que eu despertar. Ah, meus irmãos, e que despertar difícil será esse? Para que isto? Então que nós procuremos nos harmonizar com os deveres que nos cabem, com o irmão, com a irmã, com a mãe, com o pai, com a vida, com o próximo, consigo próprio, o dever do alto amor, o dever de amar aquele a quem nos quer mal. A gente pode perguntar, o mundo vai dizer que mas isso é tolice. Jesus não recomenda que quando nós amemos aos nossos inimigos, e isso é um dever que o Evangelho nos propõe, ele não nos diz que nós devemos dar as costas àquele que eu sei que quer apunhalar-me. Não é isso que Jesus propõe. Jesus nos propõe que, mesmo sabendo que aquele quer o meu mal, eu vou orar por ele. Eu vou querer que ele seja feliz. E através dessa oração, com certeza, esse vínculo de ódio irá quebrar. E quantas pessoas eu conheço e que a gente experimentou dar essa recomendação de pessoas que tinham inimizades e que conseguiram vencer essas inimizades e algumas até se tornaram amigos. Então, meus irmãos, para concluir, Emmanuel define o dever como sendo a submissão que nos cabe aos princípios estabelecidos como lei pela sabedoria divina.
E dessa forma, meus irmãos, o dever por nós que precisa ser cumprido, que nós consigamos sair da terra laureados por essa coroa de virtudes, que é vencer a si próprio, que é vencer o mundo, que para vencer o mundo precisamos vencer as nossas imperfeições. Que felicidade será nossa quando deixarmos a terra e encontrarmos centenas de almas a vibrarem ao nosso reencontro, almas que às vezes nós nem conhecemos-las pessoalmente, mas que através de nossas orações, de nossas vibrações, de nossos atos de bravura, porque ser moral hoje é um ato de bravura na sociedade, que emerge nesse caos moral, a nos esperar e cantar hinos e orar por nós. Nos lembremos da rainha, que descia a mansarda, conta nos Evangelhos, para atender pessoas e não pedia nada em troca. Ela poderia muito bem continuar na sua mansão, mas descer a mansarda aos burgos mais infelizes, mais infectos, e lá assistir a pessoas. E à noite, quando voltava para seu palácio, ao deitar-se, os espíritos falavam que os céus ouviam um coro de preces das almas que eram assistidas em benefício dela. E pode ter certeza, meu irmão, que aquele sono daquela rainha não era calmo e sua cabeça era tranquila, não pelo travesseiro de penas de aves raras, mas pela consciência tranquila e pelo dever santamente praticado. Meus irmãos, gostaria de agradecer a todos pela oportunidade que hoje tivemos, que possamos vivenciar e observar esses deveres que são os mínimos possíveis, mas que nós não deixemos de fazê-los, porque eles uma hora fazem falta. E para finalizar, gostaria de trazer um exemplo. Ontem retornou ao Asia de la, como falam os franceses, a pátria amada, o nosso querido humorista Paulo Gustavo. Quanta felicidade, que homem de grandes virtudes. E muitos se enganam, a grande maioria das pessoas, que elas acreditam que as missões que Deus dá aos homens na terra são somente aquelas que são cumpridas dentro das igrejas, dentro dos centros espíritas, como Chico Xavier e Irmã Dulce. Não, meus irmãos. Existem missionários do Cristo em todos os ordens e segmentos da humanidade. E aquele rapaz, não vou dizer que eu tenho certeza, né? Mas pelo seu dever, que ele cumpriu santamente, que ele fazia com tanta espontaneidade, com tanto amor, levando a alegria ao lar, a felicidade, fazendo com que, inclusive, dentro do teatro, ele mesmo se divertia das brincadeiras, mostrando que aquele dever estava cumprindo de forma feliz, alegre, leve. Aquele homem volta para o mundo dos espíritos, laureado, porque o dever, que a sua missão que o Cristo investiu, ele o fez santamente. Que nós possamos orar por ele, mas acima de tudo ter ele como exemplo, que ele cumpriu o seu dever e que por nossa vez nós cumpramos os nossos. Muito obrigado, meus irmãos, e muita paz. Convido a todos agora para que fechemos os nossos olhos, para fazermos a nossa prece. Se você que assim o quiser, pode pegar um copo com água, botar próximo ao seu local, ao seu assento. Que durante a prece nós rogaremos aos benfeitores amigos que possam ministrar elementos medicamentosos da espiritualidade, para que você seja assistido, para que você seja assistida na sua necessidade. Queridos amigos, queridos irmãos em Cristo Jesus, elevemos o nosso pensamento ao Senhor de nossa vida, ao nosso Pai de amor, aquele a quem tudo devemos, o corpo, o espírito, a vida, os bens físicos, os bens espirituais
espirituais que por nós foram conquistados, porque Ele nos ofereceu oportunidades de os conquistar. E oremos ao Pai da vida que derrame luz por nossa humanidade inteira. Essa humanidade tão cativa do medo, tão cativa do ódio, que deveria se reunir enquanto um povo e uma causa para vencer essa doença que devasta a nossa sociedade. Mas pelo contrário, ergueram-se um contra os outros e esqueceram o inimigo verdadeiro. E assim, Senhor, podemos ver quão aquém está ainda o homem do objetivo de ser feliz. Que tiremos daí um bom exemplo, o exemplo de nos investir no ideal de ter que melhorar a qualquer custo, de ter que vencer a si próprio de qualquer maneira. Porque a sociedade é um retrato da criatura humana individualmente, intimamente. Mas aqui hoje, Senhor, gostaríamos de lembrar dos deveres que nos são propostos por Ti. Que o Senhor nos desperte a consciência, Pai, para que possamos abrir os nossos olhos do corpo e da alma e enxergar as nossas necessidades que estão em plena afinidade com os deveres, porque ao cumprirmos os nossos deveres, estaremos alijando as nossas imperfeições e nos tornando homens e mulheres virtuosos diante de Deus. Mestre Jesus, abençoe ao pai e à mãe, ao irmão e à irmã, ao esposo e a você, esposa, que hoje chora pelo ente querido que retornou à pátria espiritual. Jesus vai apacentar o teu coração e dizer-lhe que ele retornou porque ele cumpriu com o seu dever. E hoje retornou, e ontem retornou, e amanhã retornará ao Pai. Bem como nós, por nossa vez, mas que esperemos a nossa oportunidade, para que cumpramos o nosso dever, para que sejamos dignos de estarmos ao lado da pessoa amada, quando voltarmos para a pátria maior. Senhor Jesus, abençoe os corações, para que possamos nos reunir em harmonia e humanidade, para que possamos assistir aquele que está desassistido, levar um prato de comida àquele que passa fome, entregar um agasalho àquele que passa frio, para que assim, Senhor, possamos cumprir a virtude que nos propõe, não somente como um dever, Senhor, mas também como uma forma de desprendimento para aprender a ser e aprender a experimentar o gozo que os anjos conhecem, porque eles já são virtuosos. Mestre Senhor, entrego-te essas almas que aqui oram conosco, para que o Senhor santifique esses corpos, santifique esses lares, santifique essa água que aí está, para que eles possam ser beneficiados pelos teus mensageiros no amor da paz. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro dessa prece, elevemos o nosso pensamento a Deus, que jamais nos deixe faltar. Possa nos faltar tudo, mas que não nos falte a fé e a esperança no futuro melhor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine e que os santos Espíritos estejam conosco. Hoje e sempre. Agradecer ao nosso irmão Sérgio Leite, ao nosso irmão Márcio, pelas belíssimas palavras proferidas nessa noite, e agradecer aos nossos telespectadores que ficaram de casa nos assistindo, e pedir desculpa pelos imprevistos que aconteceram aqui na transmissão, pedir desculpa pela prova de última hora que foi feita, que nossa irmã Jacira não pôde comparecer, mas como o Márcio já explicou,
façamos nossas orações para ela, que oremos, pedindo que ela se restabeleça, que ela se recupere. Então, irmãos, tenhamos todos uma boa noite, que a paz do Cristo esteja com todos e que Deus abençoe a cada um que nos assistiu e que nos ouve. Que assim seja.